Bom dia, bom dia, bom dia! Que Deus abençoe o nosso dia. Que seja uma sexta-feira maravilhosa, Shabbat Shalom, que seja um dia extraordinário na presença do Senhor. Hoje é dia 27 de fevereiro, uau, já estamos acabando aí, última sexta-feira do mês de fevereiro, mas hoje é dia 10 de Adar e esse mês de Adar só está começando, para a glória de Deus. O melhor está por vir, nós estamos aí transicionando nesse mês, né? Estão sendo lives especiais, né? Nós saímos um pouquinho do roteiro. O Café com Princípios continua, mas agora nós estamos vendo, entendendo, aprendendo, compreendendo os princípios do livro de Esther, que tem tudo a ver com esse mês de Adar. E meu coração está muito alegre, né? Nosso coração está muito alegre, muito feliz de compartilhar com vocês pérolas. São pérolas, vocês estão recebendo pérolas da parte do Senhor nesses dias, através desse estudo maravilhoso de Esther. Quantas coisas têm sido reveladas, né? Novas pérolas têm sido entregues para nós nesse tempo. E aí a gente vê o amor do Senhor, a gente compreende a grandeza dele nos detalhes. A gente aprende que realmente o nosso Deus é Deus de detalhes e que nada passa batido, né, diante dos seus olhos. Então, bom dia, bom dia. Hoje vai ser uma live muito especial. Se você compreender, receber essa live no seu coração, você já vai estar à frente de muitas pessoas. Eu posso dizer que milhares, né, de pessoas, né, vocês vão estar à frente porque vocês vão ter o entendimento. Por que a gente sempre vem aqui e gosta de entregar para você os detalhes, as profundidades, para vocês enxergarem a verdade? Porque a gente precisa fazer com entendimento. É aquela coisa, se você faz um bolo de chocolate, mas você não tem muita experiência com a culinária, se você não tem profundidade, talvez esse bolo pode não ficar tão bom, mesmo você seguindo ali, né? Às vezes, não, a primeira vez, né? Eu lembro que a primeira vez, hoje é sexta-feira, é dia da gente fazer a ralá, né? O pão trançado. Nossa, apesar que até hoje, parece que ainda não acertei assim, mas eu tô tentando e cada vez, até o Gabriel esses dias falou, mãe, tá ficando melhor. Então você com entendimento, aí você vai vendo de maneira diferente e aí você vai aperfeiçoando. Assim é na nossa vida com a palavra. Então, quanto mais profundidade, mais conhecimento, mais entendimento, mais autoridade, né? Mais eu vou fluir na graça do Senhor. É aquilo que a gente fala para vocês. Vamos identificar o fruto dessa estação. Porque a gente não perde tempo indo atrás de outras árvores que não vão dar fruto nessa época. Então, nada mais. Amém, Hebe, vou aí pra gente comer juntas. Então, nada melhor, nada mais, como é que eu posso falar? Mais recompensador, mais gratificante da gente entender qual é o fruto que está sendo liberado para nós nesse tempo, né? Pra gente entender assim, opa, peraí, essa é a estação. Deus deixou esse fruto para essa estação, então eu vou atrás dele. Eu vou desfrutar dele, eu vou aproveitar dele. E é assim, né? Bom dia, queridos. Então, a gente precisa ter esse discernimento, ter esse conhecimento, porque é isso que faz a diferença. E quantas pessoas têm mandado mensagens falando assim, olha, eu já gostava do livro de Esther, mas agora a minha leitura mudou, né? Sabe o que aconteceu? Agora você subiu de nível. Deus está te dando óculos novos, né? Óculos espirituais novos, né? No sentido espiritual, para você agora ler com entendimento. E quando a gente faz as coisas com entendimento, né? A gente tem autoridade, a gente tem propriedade, a gente vai chegar na presença do rei e falar, Senhor, eu conheço a lei, eu conheço os teus mandamentos, eu conheço o que o Senhor deixou escrito, então eu tenho direito, né? Você vai descobrir os seus direitos. Às vezes você tem algo tão precioso, mas você não sabe desfrutar porque você não conhece os direitos, né? Você não conhece ali o que você pode, o que você não pode. Às vezes você está patinando porque você não está entendendo. Mas nesse tempo é o tempo que o Senhor escolheu para te conectar, né? Para você conectar com as coisas do alto e ter o entendimento, a compreensão
daquilo que Ele está fazendo nesse tempo para esse tempo. Porque o nosso Deus é Deus de ciclos. Então tudo se repete. A Bíblia fala que não há nada novo debaixo do céu. Gente, tudo está se repetindo, tudo. Então por isso que nós, como filhos, não seremos pegos de surpresa. O inimigo não pode te pegar de surpresa. Porque o inimigo não inventa nada novo, não tem nada novo. Então se você se conectar, conhecer as coisas do alto, você sempre vai estar à frente. E eu declaro em nome de Cristo Jesus que vocês que estão nessa jornada, né, junto comigo, né, junto com a gente nesse tempo, nesse café com princípios diferenciados, nesses princípios do livro de Esther, vocês estarão à frente, né, do inimigo, principalmente, e à frente de muitos, milhares, né, de pessoas que às vezes a palavra fala, né, você perece por falta de conhecimento, mas eu declaro que aqui ninguém vai perecer, porque vocês estão recebendo conhecimento da palavra de Deus, vocês estão recebendo sabedoria de Deus, algo que vem do alto, algo que não tem nesse mundo, mas está vindo direto do céu para a sua vida. Amém? Vamos lá? Hoje é uma live muito especial. Hoje seria o capítulo 6. Até falei, nossa, no dia da conexão. Mas amém, né? A gente tinha feito um plano e Deus mudou e tá tudo certo e nós vamos continuar. É bom que a gente vai estender semana que vem e falar mais um pouco de Esther, que eu amo. Aí depois eu tiro umas férias. Tô brincando, tiro não. Mas vamos lá. Hoje eu quero dar uma pausa porque eu preciso falar algo para vocês, né? Porque na próxima segunda-feira é o dia que tá marcado, até esqueci de pegar o calendário, mas é o dia que tá marcado ali no calendário, é um dia muito específico, porque eu até quero fazer essa pergunta para vocês. Vocês estão sentindo esses dias realmente uma transição, como se tivesse um movimento, né? Você fala assim, nossa, parece que tem algo acontecendo, eu tô sentindo, mas eu não tô entendendo. É porque realmente, ó, lembra da história de Esther. Você tem que pegar ali o que tá acontecendo no calendário. Então ali, ó, a gente tá justamente nessa transição de denúncia de inimigo, mudança de decreto. Então tá acontecendo esse movimento no mundo espiritual. Então é normal você sentir isso, mas é aquela coisa, se eu não conheço a história, se eu não conheço os princípios, vai passar abatido. Mas quando eu entendo, ontem mesmo, eu e o Kleber, a gente parou ontem à noite e falou, vamos orar, né? Porque a gente sente que realmente tá transicionando. Então, quando a gente entende o que está acontecendo no mundo espiritual, a gente já se levanta, já se posiciona e fala, Senhor, nós já entendemos, né? E aí você luta da forma certa, com as armas certas. Então, você precisa se alinhar com a palavra. E aí, hoje, segunda-feira é um dia muito importante. Por isso que eu falei, a gente precisa, na verdade, eu até falei assim, que eu queria falar sobre os princípios da festa de Purim e do jejum de Esther. E eu vou falar com vocês o propósito disso tudo, né? Eu quero que vocês tenham um entendimento, porque eu não quero que chegue na segunda-feira. É como aquele dia que eu expliquei sobre o Shabat, né? Às vezes muitas pessoas falam, continua falando tal, eu vou voltar a falar, né? Calma seu coração, porque é muita informação. Mas quando você tem um entendimento de algo, você fala assim, meu Deus, é isso, agora eu entendi. Eu não faço por ritualismo, eu não faço porque todo mundo tá fazendo. Gente, vocês... Agora é a frase da nossa mãe que vai valer a vida inteira, que a gente sempre ouviu e não entendeu, agora você vai entender. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo, você é um povo escolhido, separado de Deus. Deus tirou você da multidão para você fazer a diferença. Então, primeiro princípio aí, anota isso, você não é todo mundo. Então, se você não é todo mundo, você não pode fazer como todo mundo. Você não pode fazer por um ritualismo, por uma religiosidade. Você não pode fazer porque, eu faço. Porque, infelizmente, isso, gente, eu tô falando porque eu já atendi pessoas assim. Que eu já perguntei, falei assim, por que você faz o jejum de Esther? Por que você celebra o Purim? E muitas pessoas já me responderam assim, porque, né? Ou responderam assim, porque eu vi na internet. Porque eu sei que tem que fazer. E às vezes nunca nem leu o livro de Esther. Então vocês estão entendendo, apesar que as minhas amigas eu tenho que elogiar, né? As mulheres que andam comigo há muitos anos, acho que é uma das primeiras leituras que a gente faz é o livro de Esther. Glória a Deus pela vida de vocês. Né? E eu sei que agora as novas que estão chegando, os novos, né? Tem muitos homens, muitas famílias que estão chegando, estão lendo pela primeira vez o livro de Esther conosco. Então você tem que fazer com entendimento, não por religiosidade, tá? Porque
é aquela coisa. Deus, ele sabe do nosso coração. Então, você fazer por fazer, né? A Lela tá aqui. Lela, acho que desde que a gente se conhece, né, amiga? A gente fala do livro de Esther. E a gente todo ano celebra com entendimento e a gente faz e Deus abençoa. Essa é a diferença. Então, a gente precisa... Ai, amém. Amém, ó. Sim, sempre. Esther me fez ler a Bíblia toda. Tá vendo? A gente precisa ter esse discernimento. Por isso que a gente vem aqui, às vezes parece assim, nossa, mas vocês falam tanto... É porque a gente gosta de explicar. O nosso ministério é ensino. E ensinar você a ler por princípios. Por isso que chama Bereshit. Bereshit é princípios. Princípios eternos. Então, nós vamos ajudar vocês a ler e entender, porque a gente não quer você mais um religioso que tá fazendo as coisas porque a multidão tá fazendo. Não, você não é multidão. Você vai fazer com entendimento, porque alguém, quando te perguntar, chegar alguém e falar assim, o que é isso? Você sabe responder. Você não vai falar assim, tá lá na internet, ou então, vai lá aprender. Não, você vai explicar, você vai ensinar. Esse é o meu propósito e o propósito do Kleber. Isso é fazer discípulos. É fazer com que vocês aprendam e ensinem outras pessoas. Porque eu e o Kleber, nós jamais, e nem temos a pretensão de querer ensinar todo mundo. Nós não vamos conseguir. Não é assim que funciona o reino. Então a gente precisa de pessoas aliançadas, com entendimento, com autoridade e propriedade para falar. Amém? Amém, Carla. Amém. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender que segunda-feira que vem, né, a gente tá contando pelo mês de Adar, tá bom? Então, as datas no calendário nosso, né, no calendário gregoriano, pode mudar. Esse ano vai cair no dia 2 de março. O ano passado foi finalzinho de fevereiro. Então, cada ano vai cair numa data, né? Mas a gente tem que contar pelo mês de Adar. Então, na segunda-feira, dia 2 de março de 2026... vai ser o dia 13 de Adar de 5.786. Então, o que é o dia 13 de Adar? É porque a gente não chegou no capítulo, né? No capítulo 9, mas hoje eu já vou antecipar e comentar com vocês. Dia 13 de Adar, esse é considerado o dia do jejum. Embora vocês vão entender que não está escrito na Bíblia, mas é por causa da história, por causa da cultura, e daqui a pouco eu vou falar a diferença sobre isso. Então vocês vão entender que é um dia marcado para fazer jejum, porque tem um propósito. Já eu vou falar sobre isso. E essa data do dia 13 de Adar, né? Lembrando que 13 é rebelião, mas aí nós vamos pegar o quê? O inimigo pode se rebelar, mas nós vamos pegar os atributos de Deus e ter a vitória sobre os inimigos, porque aí no dia 14 é o dia do Purim. Então, dia 13 é a véspera do dia do Purim, né? Que é a festa do Purim, a festa que lançou sortes, né? Que Deus transformou ali o decreto de morte em vida. Então, no dia 13, a gente faz o jejum, porque dia 14 e 15 também pode ser celebrado, né? Porque tinha as províncias. E aí, no dia 14, é a festa de Purim, que vai aparecer na Bíblia, no capítulo 9 e no capítulo 10. E vai deixar ali, né, a Esther e o Mordecai vai deixar como um decreto. Então, você precisa entender isso. Por isso que a gente vai falar hoje sobre os princípios. Mas mais do que os princípios, o propósito de tudo isso. Você não vai fazer por fazer. A festa de Purim, anota aí, né? Se você tá com seu caderninho, que é bom que já estão anotando na Bíblia. Ontem a gente estava até no grupo conversando, né? Já acabou o espaço da Bíblia, já vai pro caderno. Deixa eu te falar, eu acho que eu devo ter uns 8 cadernos só de anotação de Esther. Então vai anotando aí, né? Então a festa de Purim é um dia em que se comemora a vitória dos judeus, do povo de Deus, sobre o plano de Amã. Então, o que é Purim? É a festa que vai celebrar a vitória sobre o plano de Amã. Lembra? Amã vem dos amalequitas, então é uma batalha espiritual geracional. A gente já falou isso esses dias. E aí, eles queriam destruir, né, o Amã queria destruir o povo, mas Deus interviu nessa situação. E foi justamente no período do império, né, da rainha Esther. Então, essa festa ela foi estabelecida pela própria rainha Esther. Era uma festa de celebração, de comemoração a esse feito, né? Esse feito importante, a essa vitória de Deus. E também pelo primo dela, o Mardoqueu, né? Ou o Mordecai, né? Que ele ali, que foi também direcionando a rainha, né? E juntos ali, Deus foi inspirando o que era para ser feito. E aí, depois disso... eles instituíram essa festa nos dias 14 e 15 de Adar. Daqui a pouco a gente vai ler, porque esse texto a gente vai ter que ler.
Depois da vitória, foi a reversão do decreto. Então, aquilo que era morte, que era choro, que era tristeza, transformou em alegria, em festa, em celebração. E aí eles instituem, então, a festa, né? Instituem uma lei. Então, foi um decreto, foi uma lei para marcar esse dia como um memorial. Resumidamente, o que é Purim? É uma festa de memorial, né? E eles vão aparecer com detalhes no capítulo 9, no versículo 22. A gente vai ler um pouquinho antes do 20 até um pouquinho mais. E aí, o que vai basicamente incluir? Que eu vou falar o propósito de cada coisa, porque cada coisa tem um significado no mundo espiritual. Lembrando que o livro de Esther é um livro espiritual, então a gente tem que entender que tem atos proféticos ali. E a gente precisa ter esse entendimento, porque você não faz, vou fazer um jantar só para você comer e reunir a família. Não! Tudo tem um princípio, um propósito por detrás. Por que a gente vai fazer doações? Eu vou falar sobre isso. Por que você tem que fazer o tzedakah, a oferta, né? Doar a cesta básica? Tem um princípio. Você está derrotando principados. Então você tem que entender isso, gente. A gente está numa festa de batalha espiritual. E hoje vocês vão entender e aprender isso de uma vez por todas. Daqui a pouco, ano que vem, vocês que vão dar aula de Esther aqui no meu lugar. E eu vou assistir. Combinado? Meu sonho. Então, vai incluir troca de presentes, banquetes, que é a festa de celebração, e dádiva aos pobres, marcando a virada do luto para alegria. Sobre a instituição da festa de Purim, que está lá em Esther do 9, do 26 ao 28, ele vai explicar a origem do nome. Purim, né? Pur é sorte. Purim é porque está no plural, sortes, né? E ela estabelece que a festa jamais, né, a rainha vai estabelecer, vai dar a lei ali junto com Mordecai, que essa festa jamais deveria deixar de ser comemorada entre o povo, porque era uma forma de manter a memória viva, de todo ano declarar, foi Deus nas nossas vidas. Se a gente está vivo aqui, se a gente venceu, foi Deus na nossa vida, entende? Então é uma festa memorial entre o povo que vai ser passada de geração em geração. Lembra, Deus é um Deus de geração, Deus é de gerações, Deus é um Deus de legado, Deus é um Deus de história. Então, ele vai, tudo que ele fizer, a gente falou isso essa semana, não é só sobre você, tá bom? Mas é sobre a sua família, o seu povo, a sua descendência. É isso que você tem que ter entendimento. E aí, no Esther 9:22, vai descrever o propósito dessa festa, né? Dias em que os judeus tiveram repouso dos inimigos, ou seja, vitória sobre os inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, luto em dia de folga, né? Em dia de vitória, em dia de festa, né? Aqui ele vai falar especificamente o povo judeu, porque era a história que estava sendo contada ali. Mas era o povo de Deus, tá? Então, porque lembra que muitos se converteram, né? Falaram assim, meu Deus, esse Deus é grande demais, eu quero servir esse Deus, né? Por conta desse acontecimento. Então, todo o povo. Então, nós somos convertidos também, né? Nosso coração se converteu ao Deus dos judeus, ao único Deus. Então, nós também devemos celebrar, entende? Nós fazemos parte desse povo, nós somos agora adotados pelo Senhor, né? Nós somos incluídos na genealogia, né? Desse povo lindo, maravilhoso, escolhido por Deus. Então, por isso que a gente celebra também. E aí, em Esther 9:31, vai confirmar a obrigatoriedade de celebrar esses dias de Purim nas datas determinadas. Gente, é aquilo que eu falei, né? Porque ela deixou cartas e enviou. Inclusive, lá no Oriente Médio tem museu, tem acervos históricos que tem esses registros. Então tá lá, tá comprovado, gente, que essa história é real, que realmente aconteceu. Então, Esther faz isso para deixar ali esse memorial e para garantir que as gerações jamais iriam se esquecer desse tempo. E aí, aquilo que eu falo, se deixou a data específica, adianta você fazer em outro dia? Não, não adianta. É aquilo que eu falei ontem ou antes de ontem. Eu não consigo fazer essa segunda-feira porque tal. Não faça. Faz o ano que vem, tá bom? Porque aí segunda é o jejum, terça, aí à noite a gente já começa a celebração, terça, quarta, festa de Purim, não vou conseguir. Faz o ano que vem e tá tudo certo. Vai no seu tempo. Mas se você entender que essa é a janela, é aquela coisa, meu aniversário aqui, né, dia 8 de dezembro.
Posso comemorar outro dia? Posso, mas no dia 8 é o dia que eu faço as minhas orações, é o dia que eu vou celebrar. Adianta eu fazer dia 9 ou dia 7, entende? Então, primeira coisa, faz esse compromisso com o Senhor. Fala, Senhor, eu não vou procrastinar, eu não vou deixar para depois, eu vou fazer no dia certo. Se o Senhor já deixou escrito, no dia certo eu vou fazer conforme está escrito. Amém? Então vai, já abre o seu coração e Deus ele vai preparar. Às vezes você fala assim, nossa, mas eu não consigo. Faz que seja 1 hora. Sabe, é aquilo que eu falo pra vocês do Shabat. Tem muita gente que falou, nossa, eu achava que o Shabat era um bicho de 7 cabeças, eu não conseguia fazer tanto ritual e tal. Mas quando eu entendi que não, é abrir a minha casa, é sentar à mesa e tal. Gente, é isso, Deus é simples, a gente que complica. Fala assim, Senhor, eu consigo fazer dessa forma. Deixa eu te falar, mais vale, lá em Salmo, o salmista diz, mais vale 1 segundo, 1 minuto na presença do Senhor do que 1000 anos longe dele. Mais vale 1 horinha sua que você tirar no seu dia, você tem 24 horas. Se você conseguir tirar 1 hora e fazer suas orações, fazer seu momento, sentar, tomar um chocolate quente em família. Não precisa ser um banquete, mas um chocolate quente, né? Em família, já valeu. Porque Deus sabe do seu coração, entende? Então faça. E aí, embora Purim não seja uma das 7 festas bíblicas, lembra? Nós temos 7 festas oficiais, 7 festas bíblicas, né? Que a gente comemora todo ano com vocês, dá um entendimento. Que tem a Páscoa, né? Que chama Pessa, ou, né? O pessoal chama de Pessa também. Os pães ázimos, que é o Matzô. As primícias, o Pentecostes ou as festas da semana, que é o Shavuot, né? Nós temos a festa das trombetas, que é o Rosh Hashanah, que é o ano novo, né, judeu, hebraico, bíblico, que acontece lá em setembro. A gente tem a expiação, que é o Yom Kippur, e tem os tabernáculos, né, ou as tendas, a festa do Sukkot, né. Então a gente tem essas 7 festas bíblicas. Purim não está no meio delas, porém, Purim é uma festa espiritual. Ela é uma festa bíblica, uma das festas bíblicas mais importantes, porque ela tem um poder espiritual sobre ela. Ela representa algo forte no mundo espiritual. Então ela é considerada uma das festas mais importantes também. Tanto é que em Israel é feriado, né? Só para vocês terem a noção da grandeza dessa data. Ela é um memorial do agir de Deus, então anota aí, ó, memorial do agir de Deus, do seu favor para com o seu povo. E resumindo, essa festa então vai se caracterizar por 4 grandes atos proféticos bem definidos. E é isso que eu quero que vocês tenham entendimento. É aqui que eu vou começar a falar então do propósito da festa de Purim, né? Dos princípios que tem por detrás da letra dessa festa de Purim. Ela tem, primeira coisa que você tem que lembrar igual eu falei aqui, ó, tem 4 grandes atos proféticos bem definidos. O que é um ato profético? Vamos trazer a memória? O ato profético é uma direção que Deus nos dá aqui na Terra para a gente unir os 2 mundos. É como se fosse uma chave que libera o mundo espiritual. Pensa que aqui na Terra você vai receber uma chave e essa chave vai abrir a porta do mundo espiritual para as bênçãos, né, chegarem, te alcançarem. Então você tem que ter esse entendimento. Ela vai unir o mundo espiritual e o mundo natural. É você atravessar, né, os portais através das suas atitudes que foram direcionadas por Deus. Isso é um ato profético. Quem anda com a gente há muito tempo sempre faz. A gente faz, tem os 2 grandes atos proféticos a gente faz no Rosh Hashanah e na Pessa, né, na Páscoa, o mês que vem, Nissan. São 2 atos proféticos assim tremendos que mudam a sua história. Que, meu Deus, né? O mês que vem vocês vão entender melhor. Mas essa festa de Purim também é um ato profético, principalmente para os principados, para os espíritos que agem, né? Que, digamos assim, que estava em Amã, né? Nos Amalequitas ali. São aqueles espíritos que vêm para tirar sua paz. E aí você faz esse ato profético. E aí Deus, ele abre as portas, né? Porque a guerra, a batalha é o Senhor que vence por nós. Então são formas da gente adquirir armas espirituais para a gente vencer os inimigos desse tempo. E aí tudo tem um propósito, tá? Nada é à toa, você precisa entender isso. Aí tem 4, eu vou falar assim, tem 4 grandes atos, mas na verdade é dividido em 2 partes. Então tem a primeira parte,
que vai ser a leitura do livro de Esther. Por que que é o livro de Esther? Lembra que eu falei da Megilá, né? Do rolo, né? Do pergaminho, da história. Então você vai ler o livro de Esther. Você vai pegar lá na sua Bíblia e vai ler os 10 capítulos. Ah, eu não consigo ler na segunda-feira tudo. Gente, começa, lê esse fim de semana, mas leia. E se você tiver oportunidade, leia com a sua família, conte para os seus filhos, né? Porque lembra, ó, geração em geração, conte para os seus pais, né? Conte para o seu marido, né? Para sua esposa. Tem um momento, fala assim, nossa, eu aprendi uma história muito legal, né? Conta a história. É isso que Deus quer. Ele não quer que a memória dele, né, se apague. Então nós precisamos ser a boca do Senhor, a voz de Deus nessa terra. Qual que é o propósito da leitura? Por que tem que fazer essa leitura? Né? Tem um propósito nisso? Primeiro porque está na palavra e a Esther fala assim, ó, para eles lembrarem de geração em geração. E uma das formas, não adiantaria fazer só a festa sem contar a história? Não, porque depois de 10, 40, de 50, 100 anos, né, eles poderiam até falar, por que a gente tá festejando mesmo? Né? É o telefone sem fio, né? Então por isso que eles falaram, ó, vocês vão lembrar as gerações. Então qual que é o propósito? Lembrar dos grandes feitos do Senhor, da sua salvação, do seu socorro e livramento e passar de geração em geração sem perder a história. Esse é o propósito da leitura. Então tem um porquê, tem um para quê, na verdade, né? Para qual propósito? É para esse propósito. E o segundo grande ato, ele é dividido em 3 fases. Então você vai aprender aí agora e você vai anotar. O segundo grande ato, porque ele tá lá no texto e nós vamos ler, ele é dividido em 3 atos de generosidade. Anota essa palavra aí. 3 atos de generosidade, nos lembrando da grandiosidade e da generosidade, porque o caráter de Deus, lembra, Deus é um Deus generoso. A generosidade de Deus para conosco e de como Deus salvou o seu povo, né? E deu descanso aos inimigos. Quais são os 3 atos? Vamos ler? Esse pedacinho eu quero ler para vocês verem assim, não é a Natália que instituiu, não é o fulano de tal, não é o rabino, não é o pastor, não, é na Bíblia. Nós vamos ler o que está escrito na Bíblia. Esther 9, do 16 ao 23. Abre aí sua Bíblia, quem está com a Bíblia já marca aí. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram em defesa das suas vidas e tiveram descanso dos seus inimigos. Olha só, então aqui já está depois da luta, na fase final. E eles mataram todos os seus inimigos, 75 mil. Olha, gente, ó Deus de detalhes, 75. 7 mais 5, 12. Quem que entrou no governo aí? Quem que tá? Você quer tomar governo sobre a sua vida? Você quer derrotar os inimigos e tomar o governo e ficar reinando aí com o Senhor? Aqui, ó, o segredo. E porém ao despojo não estenderam a sua mão. E sucedeu isso no dia 13 de Adar. Tá vendo? Não foi dia 12, 15, 20, 8, dia 13 do mês de Adar. E descansaram no dia 14 e fizeram daquele dia banquetes de alegria. Também os judeus que se achavam em Suzã se juntaram nos dias 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15. Porque tinham províncias que eram mais longe, tinham lugares, então eles também estenderam a celebração. Então, dia 13 foi a luta, mas tinha lugar que tinha que lutar dia 14 também. Então, eles celebram dia 14 e dia 15. E fizeram daquele dia de banquete e de alegria. Tá vendo? Ó a festa de Purim. Os judeus, porém, das aldeias que habitavam nas vilas em muro, fizeram do dia 14 do mês de Adar o dia de alegria e banquetes e dia de folguedo, né? Dia de folga, dia de descanso. E mandaram presentes uns aos outros. E Mardoqueu, né, Mordecai, escreveu essas coisas e enviou a carta, olha os decretos. E enviou a carta a todos os judeus, né, a todo o povo que se achava em províncias do rei Assuero, e aos de perto e aos de longe, ordenando-lhe. Gente, não era um pedido, era uma ordem real. Mardoqueu, né, Mordecai, ele era o segundo homem a mais importante da Pérsia. Ele só era abaixo do rei. Então tudo que ele falava, ele punha lá o anel do rei e aquilo era válido, era uma lei, era um decreto e não podia ser revogado. Lembra? Leis lá não podiam ser revogadas.
ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês. Por isso que lá em feriado eles não trabalham, né? Lá em Israel é feriado, eles não trabalham. Então tem que guardar, ou seja, lembrar. O dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos. Como os dias, aqui vem o 9:22. Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês em que se lhe mudou de tristeza em alegria, de luta em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e dias de alegria, e mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. E os judeus encarregaram-se de fazer o que já tinha começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Então a ordem está aqui, está na Bíblia. Então quais são os 3 grandes atos de generosidade que nós precisamos fazer? Primeiro, enviar alimentos de presente, né? A gente começa a celebração, a festa, enviando um presente. Lembra que a gente fala pra você, faz um bolo, ou pode comprar também, que às vezes você não é bom na cozinha. Compre um alimento e presenteie alguém. Tem o pão da Cíntia, meu Deus, né? Faz um alimento, algo gostoso, um prato, ou compra uma quitanda, alguma coisa, e leva pra alguém, né? Faz uma compra, sei lá, leva pra alguém. Envie alimentos de presente. Qual que é o propósito? Anota, por que você faz isso? Para que os outros também tenham a oportunidade de celebrar. Porque quando você dá, principalmente, eles fazem muito doce nessa época, né? Por que doce? Porque doce é símbolo de alegria, né? Você nunca vai ver alguém triste comendo uma torta de morangos, né? Comendo um chocolate. Então é uma oportunidade de você dar um presente, né? E a pessoa se alegrar e celebrar e lembrar de você. E aí você contar a história se ela não conhece. Então é uma oportunidade, né? De você dar uma chance para ela celebrar junto com você esse dia tão importante. Segundo, o segundo ato de generosidade. Banquete ou um jantar, né? A gente fala banquete, já dá a impressão, tem que fazer uma festa com um banquete, uma mesa igual do rei. Não, gente, às vezes é igual eu falei pra você, prepara um chocolate quente em família, né? O chocolate quente que eu falo é porque lá em casa, quando os meninos eram pequenos, às vezes a gente chegava, só de sentar e tomar um chocolate quente juntos já era uma festa pra nós. Pegue algo simples ali, faça uma refeição, faça um momento, né? Comemorando a festa de Purim em família. E porque é uma oportunidade de você contar para quem está na sua casa o porquê que você está fazendo aquilo. Qual que é o propósito? Anota aí, qual é o propósito? Para celebrar e comemorar a vitória sobre os inimigos. E a reversão dos decretos, ou seja, de luto para festa. Então a festa que você faz é um ato profético para o mundo espiritual que você está declarando. Eu tive vitória. Eu ganhei, né? O Senhor me deu vitória sobre os meus inimigos. O que era tristeza agora se transformou em alegria. E aí, o terceiro grande ato, e esse eu quero que você também tenha entendimento, porque todo ano a gente faz, mas agora você vai fazer com entendimento. Se você tinha dúvida, você vai entender agora. Tem o Tzedaká que eles fazem, né? Que entre outras interpretações também é a dádiva aos pobres. É você fazer um ato de generosidade aos necessitados. É uma oferta, uma ajuda financeira que você dá para os menos favorecidos. Lembra lá no capítulo que a gente leu, né? E você vai ajudar aos pobres, aos necessitados. E como que a gente faz? Quem já está conosco há anos sabe como que a gente faz. A Lela está até aqui. A gente já faz há muitos anos essa comemoração de Purim dessa forma, né? Tem as meninas de Uberlândia, quem já nos segue há muito tempo, né? Acho que eu vi a Ana Paula aqui de Monte Carmelo, a Lívia, que sempre também nos ajuda. Como que a gente faz? É aí que eu vou explicar para vocês. Até na segunda-feira, então assim, vamos recapitular. Até segunda-feira, que é dia 13. Então o que eu preciso fazer até dia 13? E depois o que eu tenho que fazer dia 14 e 15? Até na segunda, você vai ler o livro de Esther. Então, tô te dando até uma folguinha. Tô sendo a professora boazinha. Não vou marcar pra você ler só na segunda. Mas já começa a ler. Pega domingo. Domingo é um dia bom. Você já tá ali, né? Domingo à noite, já começa a ler o livro. Já virou o dia. E segunda coisa, você vai fazer ou comprar algo gostoso, um alimento, e presentear alguém. Isso até na segunda. Você precisa fazer isso até na segunda.
E também já programar um jantar. No caso, quem é daqui de Balneário, nós vamos fazer a nossa festa de Purim na segunda noite, que é o dia da nossa reunião. Então nós já vamos celebrar, a gente vai fazer um jantar bem gostoso, porque ali é um dia da gente estar juntos, da gente orar, da gente lembrar da história. Então isso você vai se programar até segunda noite, você vai fazer isso. E aí, esse ato profético, né? O símbolo de você jantar é um ato profético que vai trazer a vitória do mundo espiritual para o mundo físico. Porque quando você celebra com alegria, quando você celebra com os alimentos, quando você lê a história, você está declarando e profetizando na sua casa e na sua mesa que não haverá mais escassez. Esse é um ato profético. Você está declarando para o mundo espiritual, aqui não tem choro, aqui não tem luto, aqui não tem escassez, mas aqui tem alegria, aqui tem abundância, né? Aqui tem fartura. Isso é o seu ato profético. E o Tzedaká é o que a gente faz juntos, em conjunto, porque a gente vai reunir esses princípios e fazer um ato só. Todo ano a gente arrecada uma oferta, mas essa oferta ela tem um propósito específico, que é comprar as cestas básicas para os necessitados. E aí a gente junta, né? Todo ano a gente faz. Vou fazer esse ano de novo. A Lela tá aqui. A Lela é o braço de Uberlândia, né? Que ficou lá, que a gente move, né? A gente se movimenta, porque a gente vai ajudar em Uberlândia e ajudar aqui em Balneário Camboriú, né? Porque Deus colocou isso no nosso coração. E todo ano a gente faz. Esse ato profético, ele tem o poder de quebrar o espírito da miséria. O espírito da miséria e da escassez. Porque quando você abençoa alguém que está necessitado, né? Ou alguém que está na escassez, você ativa a lei, né? Você ativa o princípio da semeadura e da misericórdia de Deus. E é como se você falasse para o mundo espiritual: o espírito de miséria não tem poder sobre a minha vida, porque eu tenho o poder, eu tenho a condição, Deus me deu o favor e a condição de alimentar os necessitados. Então, você vai se entrar como um agente de Deus na vida da pessoa. E aí, o decreto de falência, ele é anulado, ele é rasgado quando você entra sendo resposta na vida de alguém, provisão na vida de alguém. E aí, como que a gente faz? A gente reúne, ontem o Kleber deu uma pesquisada aqui, hoje uma cesta básica está em torno de R$70. Ah, Natália, como que eu tenho que fazer? Nós vamos reunir vocês que nos assistem, vocês que estão em Uberlândia, vocês que estão de Balneário ou de qualquer lugar do mundo, né? Tem pessoas de fora também que todo ano participa conosco. A gente junta e aí depois a gente passa para vocês, ó, deu esse valor, então a gente transformou em tantas cestas básicas. Então, qual o valor que você tem que ofertar, que você pode ofertar? É o que Deus colocar no seu coração. Se você pode ofertar uma cesta, amém. Se você pode ofertar meia cesta, amém também. Se você pode ofertar 10 cestas, 100 cestas, amém também. O propósito de Deus vai ser cumprido. Lembra da Esther? Esther, foi para esse tempo que você foi chamada. Se você não fizer, Deus, ele não vai deixar de cumprir o propósito dele e a gente cumprir o princípio. Deus vai se manifestar de alguma forma, porque ele sempre nos surpreende e o propósito final vai ser cumprido. Eu espero que vocês nos ajudem, porque existe algo espiritual por detrás desse ato, né? E eu até preciso falar algo para vocês aqui. Que ontem à noite, enquanto eu tava orando, eu falei, Deus, porque vocês sabem, né? A gente nunca chega aqui, eu tenho uma dificuldade extrema de pedir, né? Eu gosto de pedir pro meu pai. Eu falo, pai, né? E abençoa e toca nos corações. Mas é um momento que agora a gente tem que pedir. Você que nos acompanha, você nunca vai ficar vendo a gente ficar pedindo oferta, dízimo, não sei o quê. A gente não pede, é só para momentos específicos. E ontem à noite, enquanto eu estava orando, eu falei assim, Deus, eu vou ser ousada então. Porque quando Esther chegou na presença do rei, lembra que o rei fez uma pergunta? Eu falei para vocês, anotem, porque a gente vai continuar e concluir isso semana que vem. E o rei, na primeira menção dele, falou assim, Esther, qual é a sua petição? E petição, lembra que nós aprendemos, tem a ver com aquilo que eu não é o que eu peço para mim, é o que eu peço para os outros. Então hoje eu quero que vocês entendam que a Natália, a pastora Natália, a amiga Natália, a querida Natália, que todo dia vem aqui, te alimenta espiritualmente, com tanto carinho, né, sem cobrar nada, sem pedir nada em troca. Hoje eu tô fazendo uma petição a vocês, porque não é pra mim,
mas são para os necessitados, aqueles que precisam de algo. E eu sei o valor, o poder desse ato profético no mundo espiritual. Eu sei o que ativa. Então eu estou te convidando para participar junto comigo. Eu podia fazer sozinha? Podia. Aliás, a gente faz todos os anos, independente de qualquer coisa. Mas eu quero chamar o povo, eu quero chamar vocês para participar comigo desse ato profético. E aí vocês podem, então, participar como? Envia um Pix, eu vou até deixar aqui, pode ser no celular do Kleber, que aí vocês têm, porque aí também o celular dele, se tiver dúvida, é só perguntar para ele. Agora ele tá no café com uns amigos lá. Mas, ó, se você... É o celular do pastor Kleber, aqui, ó. Se vocês puderem, o valor que... Ora, fala, Deus, o que eu posso ofertar? E a gente vai juntar. E o que a gente juntar, nós vamos comprar e transformar em cestas básicas, nesse ato de generosidade, né? Para abençoar as pessoas. Então hoje essa é a minha petição. Não é para mim, mas é para aqueles que precisam e necessitam. E a gente precisa entender que, assim como a Esther, né? Ela fez algo e olha a maravilha, olha o legado, olha a história que ela deixou. Então que você faça parte para deixar também marcado na vida de outras pessoas aquilo que eles precisam fazer. Aliás, aquilo que eles precisam entender quem é Deus na vida deles. Amém? Então vocês têm até segunda-feira, porque na terça, que é o dia do Purim, é o dia que a gente celebra, é o dia que a gente vai comprar, distribuir as cestas, né? A gente vai ofertar, a gente geralmente também compra marmitas, né? A gente distribui marmitas aos necessitados. O Kleber pega aí, geralmente o grupo dos homens sai, o ano passado eles fizeram isso, e entregam as marmitas, a gente entrega a cesta básica, então é uma forma da gente abençoar vidas, né? A Lela, lá em Uberlândia, a gente tem o nosso grupo, tem os lugares que a gente abençoa, né? Tem a Tia Cida, tem a ONG lá, do pessoal da minha família, que vocês também conhecem, aí em Uberlândia, né? A Advém. A Lela já fez várias ações lá também. E tem muitas crianças, se eu não me engano, eles estão agora com 140 crianças, 150 crianças, né, carentes ali, eles dão refeição, eles fazem tudo, é um trabalho lindo. Quem é de Uberlândia vai lá conhecer, a Advém, né, é uma ONG maravilhosa, né, e então assim, são formas da gente ajudar. É porque às vezes a gente não divulga tanto, mas a gente tá sempre com o coração voltado nisso. E aí, para terminar, meu Deus, a hora. Para terminar, eu quero falar rapidamente do jejum, mas eu não vou falar tudo, porque eu tô pensando, ou domingo eu dou uma palavra específica sobre o jejum e o poder da oração, que era a segunda parte dessa live, ou eu gravo um vídeo. Eu tô pensando ainda como eu vou fazer. Por que a gente faz o jejum? O jejum não apareceu aqui, Natália, no versículo. A gente entendeu da oferta, do dar o presente, do tzedakah, né, que é dar oferta aos necessitados, mas o jejum não foi falado. Mas o jejum, a gente tem que lembrar que o quê? Que antes da coroa vem uma renúncia. O jejum de Esther foi um código para silenciar a carne e aumentar a voz do Espírito. Então Esther precisava ouvir a direção de Deus, precisava ouvir o que o Espírito estava falando com ela, né? O Espírito Santo estava direcionando a ela para ela agir da forma certa. Então esse é o momento da gente rasgar os céus com as nossas orações, com o nosso clamor, anulando as sentenças de morte contra você, contra a sua casa, e preparar o terreno para o milagre vir, para a vitória vir. Esse é o poder do jejum de Esther nesse tempo. Então, como e quando que eu vou fazer? Então, até segunda a gente vai fazer aquela primeira parte que eu falei aqui. Na segunda, do nascer do sol, por volta de 6 horas da manhã, até o pôr do sol, você vai fazer o seu jejum. É um jejum em memória daquilo que Esther fez, em memória no mundo espiritual. Mas também tem um poder. Por quê? Porque lembra que eu falei que tudo é cíclico? Então, na segunda, dia 13 de Adar, é o dia da rebelião. É o dia da luta no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual ele fica agitado nesse dia, porque tem ciclos acontecendo, tem coisas se repetindo. E então, você precisa o quê? Se alinhar. Tempo de batalha é tempo de jejuar. Depois vem o Purim, depois vem a festa. Depois tem o tempo de comemorar a vitória, de celebrar a vitória. Então a gente faz no dia 13, que é um dia que representa uma batalha espiritual enorme e reversão de decretos. Porque no mesmo dia que o inimigo tinha marcado para destruir, foi o dia que Esther e Mordecai reverteram os decretos, lançaram novos decretos. Então o nosso jejum é um ato profético no meio desse movimento espiritual. E as orações? Não tem jejum sem oração, você também tem que orar.
E aí você pode aproveitar nesse final de semana e escrever os seus decretos. O que é um decreto? É você escrever palavras de bênção, é você falar, Senhor, eu declaro que esse ano vai ser uma bênção, eu vou ter vitória sobre as minhas finanças, eu vou ter vitória sobre a minha saúde, eu vou ter vitória na minha família, o Senhor vai mudar a nossa sorte, o Senhor vai reverter tudo que é maldição em bênção. Começa a escrever, declare, faça seus decretos, aquilo que você quer para esse ano. Esse é o tempo oportuno, essa é a janela profética que está aberta. E aí na terça-feira, presta atenção, você já vai anotar, porque essa é a live. Segunda nós vamos fazer uma live, vai ter orações também, vai ter direção, vou continuar falando do livro de Esther. Mas na terça, que é a festa do Purim, vai ser o momento que nós vamos fazer uma live só de orações, só dos decretos. Nós vamos concordar com vocês, todos os decretos que vocês escreveram, nós vamos abençoar, nós vamos orar juntos e nós vamos lançar novos decretos. Ou seja, o decreto de vida, decreto de bênção para a glória de Deus. Ó, vocês não podem perder. Se perder, só ano que vem, tá? Então, aproveitem. Esse é o ano da conexão. Esse é o ano que o Senhor separou para nós, né, para esse tempo. Então, não fiquem de fora. Façam, celebrem, né? Se vocês precisarem, chama, ó, o celular do Kleber. 34 992 62 60 60. Chama para tirar dúvida. Esse é o Pix, é o número do Pix para você abençoar, fazer acesso, trazer as ofertas para a gente reverter em alimentos, né? E na dúvida, fique com o que está escrito na palavra, tá bom? Na dúvida, fique com o que está escrito. Se não está escrito, né, não preocupa não. Ah, tem até 2 perguntas que eu preciso responder. Eu sei que a gente já passou. Tem muita gente que me perguntou, falou assim, eu vejo que o pessoal faz o baile de máscaras e não sei o que tem um significado, porque a Esther ficou escondida e tal. Isso é uma tradição, tá bom? Isso foi, tem pouco tempo pra cá, é recente, não é algo bíblico. E essa cultura, eles tiraram de uma festa de bailes da Veneza. É uma tradição que não tem nada a ver com os judeus. Foi mais uma coisa carnavalesca do que uma coisa, né, bíblica. Então, esse negócio de fantasiar, de pôr... Não, é igual eu falei, na dúvida fique com o que está escrito. E também me perguntaram sobre a orelha de Amã, porque a orelhinha de Amã é o doce, lembra que a gente representa ali a vitória e tal? Tem uma linha de estudo que vai falar que isso está envolvido com ocultismo, que não sei o quê. Gente, vamos pensar assim? Vamos ficar com o que está escrito. Se você sentir de fazer, amém. Nós não mexemos com essas coisas. Então, quando a gente faz, nosso grupo mesmo já fez a orelhinha de Amã, eu faço como um doce gostoso, né? Porque é uma bolachinha manteigada com uma geleia de frutas. Então, cuidado para não cair numa religiosidade ou ficar confuso. E aí, aquilo que eu falei, na dúvida, o que está escrito? Faça, o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te abençoar na sua simplicidade. Ore, e eu sempre falo, gente, ore, busque ao Senhor. Ore e pergunte ao Senhor até sobre a oferta. Você vai perguntar e falar assim, mas será que Deus vai falar comigo? Vai, porque Ele fala. E eu já quero declarar em nome de Jesus que os seus ouvidos já estão abertos e que você já ouve a voz do Senhor. Você ouve o comando e obedece. Então, em nome de Jesus, Pai, coloque agora no coração dessas pessoas qual é o valor, o que elas devem ofertar. Uma cesta, 10 cestas, 1000 cestas, meia cesta, nenhuma cesta. O Senhor que vai colocar no coração dessas pessoas. E o seu nome será glorificado através da atitude de cada um, em nome de Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que seja uma sexta-feira linda, incrível, um Shabat excelente. Já aproveita que é Shabat, ora, pergunta para o Senhor e Ele vai fazer, né, tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? Deus abençoe. Amanhã, 8 horas, nós temos a nossa aula, né, da Parashá, o estudo da Parashá. Qualquer dúvida pode nos chamar no WhatsApp. E na segunda a gente volta às 7h07. Talvez no domingo eu faça um vídeo, porque eu quero falar para vocês sobre o jejum e a oração, que é a palavra que está ardendo no meu coração, que não deu tempo hoje. Mas nós vamos nos falando, amém? Deus abençoe, ótimo dia para vocês.